Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre prevenção a desastres, PEC da segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E para conversar comigo hoje, o nosso convidado é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Satisfação poder participar aqui desse programa na nossa TV Senado e a gente conversar sobre esses assuntos que são extremamente importantes para o Rio Grande do Sul. Senador, o senhor foi o relator da Comissão Temporária Externa criada para enfrentamento a desastres como o ocorrido no Rio Grande do Sul. Esse relatório final inclui algumas propostas, algumas recomendações envolvendo inclusive inovação tecnológica e um plano abrangente de combate, enfrentamento e prevenção a desastres. Gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência sobre essas propostas, essas recomendações desse documento final. Bem, o documento é um documento robusto, né? Tem mais de 250 páginas, né? Nós já tivemos a oportunidade de apresentar um resumo dele, que foi entregue ao presidente da comissão, o senador Paulo Paim, assim como também estivemos lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fazendo uma apresentação desse resumo. E ali nós colocamos propostas que abrangem desde o Executivo Federal, do Executivo Estadual, dos Executivos Municipais e do nosso próprio Legislativo aqui federal, né? Essas propostas, elas incluem desde ações preventivas, de recursos que têm que ser colocados em todos esses diferentes níveis, né? De modo que haja, vamos dizer assim, não haja mais surpresa com catástrofe dessas naturezas, né? Porque não há dúvida que essas mudanças climáticas vieram para ficar ao longo desse período e não só o Rio Grande do Sul, mas como o restante do país está sujeito, né, a esse tipo de acidente. E, consequentemente, é necessário que sejam tomadas essas medidas, né, tanto no nível do governo federal, que tem uma capacidade muito maior do que a dos estados, né, como os próprios estados e como os próprios municípios, né, todos dentro do seu limite. E aqui, né, o Legislativo Federal fazer avançar algumas legislações que estão paradas ainda e que são importantes para darem, vamos dizer assim, a sustentação para que essas medidas possam ser executadas pelos diferentes níveis de cada um dos seus governos. E o senhor acredita que essas medidas poderão ser executadas num horizonte de quanto tempo? São medidas que são praticamente imediatas e outras são permanentes no tempo, né? Então, umas são medidas imediatas, né, que é uma execução mais rápida, umas já estão em andamento, obviamente, até, né? Mas outras são de permanência, né, no tempo, que terão que ser constantemente revisadas, né, se estão efetivamente funcionando e cumprindo, né, vamos dizer assim, aquilo que se espera delas. O senhor comentou em medidas mais imediatas, né? São 6 meses da tragédia do Rio Grande do Sul. Até o mês de novembro, eram mais de 25 desaparecidos ainda, e ao total foram mais de 180 mortos. Que medidas o senhor considera as mais emergenciais para não só mitigar os efeitos de desastres como o ocorrido, mas sim prevenir e combater de forma efetiva? Exatamente, são as obras necessárias. Em primeiro lugar, no caso específico ali da região da Grande Porto Alegre, né, que envolve Porto Alegre, Canoas, né, São Leopoldo, Eldorado do Sul, Guaíba, né, e Gravataí, que foram cidades que são em beira de rio e que foram duramente atingidas, inundadas, né? É necessário, né, a recuperação dos sistemas de comportas, né, a elevação dos diques, e aí entra a segunda etapa, que é a dragagem dos rios. Os rios estão muito assoreados, e aí você pega ali no Vale do Taquari, o próprio Rio Guaíba, né, e outros rios das proximidades. Então, já existem todos uns projetos, né, que estão sendo concluídos, né, para que seja feita essa dragagem e, com isso, esse assoreamento seja, né, vamos dizer assim, mitigado, porque o que acontece com o assoreamento? A lâmina d'água sobe e qualquer chuva vai fazer com que transborde daquilo que era o curso original daquele rio. Ainda sobre o assunto, a gente traz aqui uma pergunta de uma colega lá da Assembleia do seu estado, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui, senador.
Além de perdas de vidas humanas, a enchente de maio no Rio Grande do Sul causou a morte de animais, a perda de colheitas e de produções. Os prejuízos para o agronegócio gaúcho superam os 3 bilhões de reais. A maior parte dos produtores de pequenas propriedades rurais estão endividados e sem acesso a crédito. Muitos deles aguardam por medidas do governo federal. Os produtores rurais gaúchos querem saber o que ainda será feito para socorrê-los. Muito bem, muito obrigado aí pela pergunta da Gisele, né? Essa é uma situação difícil, porque nós temos hoje a estimativa de que 40% dos nossos produtores rurais estão numa situação muito difícil, talvez até desesperadora, vamos colocar, porque não conseguem acessar crédito, seja para fazer a recuperação da sua terra que foi devastada, não conseguem acessar crédito aqueles que a terra está ok, mas ele não tem como acessar o crédito para a compra de sementes, né, para executar o plantio, né? E nós precisamos, então, que o governo agilize isso aí, coloque esse recurso. Ele colocou um recurso há pouco tempo atrás que foi muito pequeno, né? Haviam se prometido 15 bilhões, que no final das contas se transformaram em 400 milhões, que terminou em 15 minutos. 15 minutos já não tinha mais nenhum desses recursos que foram oferecidos pelo BNDES. Então, hoje não, né? Especificamente aí nos últimos dias, né? Nós tivemos contato com o pessoal do SOS Agro e a solicitação deles é que no orçamento do ano que vem, nenhuma ação orçamentária específica que é para manutenção de crédito, né? A gente coloque um recurso a mais exatamente para que o governo tenha condições de cumprir aquilo que prometeu. Recentemente, o governo federal apresentou uma proposta de emenda à Constituição que versa sobre segurança pública. A gente trouxe aqui mais informações sobre essa proposta. Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, essa proposta de emenda à Constituição, ela pretende incluir na Constituição Federal um sistema único de segurança pública que hoje existe no âmbito da Lei 13.675 de 2018, também atualiza as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, institui também e inclui na Constituição Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária e visa fortalecer o Estado no combate ao crime organizado, padronizando também protocolos, informações e dados estatísticos que hoje cada uma das unidades da federação teriam informações, protocolos diferenciados, únicos, né, específicos. O senhor, nas suas redes sociais, comentou que essa PEC traz o risco de autonomia dos governadores estaduais. Eu lhe pergunto qual que é o risco que o governo do Rio Grande do Sul corre com essa proposta de emenda e qual que seria o modelo ideal, então? Na realidade, essa emenda ela mistura alhos com bugalhos, né? E é mais uma questão de tentativa do governo central de interferir, né, em combates ao crime que são diferenciados em cada lugar do país. A gente sempre tem que lembrar que o Brasil são 5 países em um. A questão do norte é uma, do nordeste é outra, né, do sudeste é outra, do sul, do centro-oeste. Então, você não pode pegar isso tudo, botar dentro de um liquidificador e achar que vai sair uma massa de bolo perfeita daí, que não vai sair. Então, há coisas boas, né, quando você olha aí, né, por exemplo, o Sistema Único de Segurança Pública, né, é algo que é uma lei. Então, se você puder ter mais capacidade de ele funcionar, né, como um sistema integrado, será algo bom. Quando você vai para atualizar competências da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né, elas hoje não têm condições, né, de cumprir determinadas tarefas que já são de responsabilidade delas, pela carência de efetivo e a própria carência da distribuição espacial que elas têm. Então, não há recurso para isso. Então, é mais, né, uma tentativa do governo de criar uma polícia maior para ele mesmo, né? Então, é algo que eu não concordo e que as nossas forças de segurança lá no Rio Grande do Sul também não concordam. Assim como falamos em padronizar protocolo, é exatamente o tema que eu toquei inicialmente, né? O Rio Grande do Sul tem um tipo de protocolo porque as características do crime lá é uma, as características do crime do Rio de Janeiro é outra, a de São Paulo é outra. Então, não pode ser querer unificar um protocolo quando há diferenças regionais gritantes na forma que as
organizações criminosas atuam e como elas se organizam. Agora, a integração de informações, sim, isso é fundamental, porque hoje, como tu comentaste ali na tua pergunta, né, o Rio Grande do Sul detém um conhecimento que não transmite para Santa Catarina, que não transmite para o Paraná. Então, e com isso, um bandido, ele comete crime aqui no Distrito Federal, vai para lá para o Rio Grande do Sul e não há um intercâmbio de informação a respeito, né, desse meliante. Então, isso é interessante. Tá? E a questão dos fundos, os fundos existem, né? E a gente vê muita dificuldade, às vezes, dos entes federados gastarem o recurso que é colocado à disposição por meio desses fundos e do próprio governo central para executá-lo. Então, eu vejo que essa PEC, ela tem algumas boas ideias, mas no seu conjunto ela é prejudicial à forma como a segurança pública está organizada no nosso Estado. O governo federal, no entanto, alega que essa ingerência, essa interferência nas polícias, nas forças de segurança estaduais e até a guarda municipal, ela não existirá ou não será relevante o suficiente justamente pelo que o senhor falou. Eles querem aumentar, ampliar a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, implementando policiamento ostensivo, que o senhor já disse do desafio, da dificuldade que é em termos de efetivo insuficiente. Então, para o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que afetaria as atividades diárias de policiamento e proteção da população? É muito melhor, não é? Vamos dizer o seguinte, a Força Policial do Rio Grande do Sul, ela luta com carência de efetivo pela falta de recursos que o Estado tem para contratar mais gente, né? Então, é muito melhor que o governo federal socorra o Estado colocando recursos para que ele contrate gente e a nossa força da Brigada Militar, por exemplo, a nossa Polícia Militar, né, que hoje tem um efetivo aí de 30%, 40% abaixo do necessário, ela pudesse recompor, né, e com isso teria mais presença ostensiva na rua. Além de conversar com as forças policiais, militares, enfim, do Rio Grande do Sul, como o senhor vem dialogando até para proteger a autonomia, né, do Estado, que outras ações o senhor, ao longo do seu mandato, vem adotando aqui no Senado para fortalecer a segurança pública do Rio Grande do Sul? A questão da segurança pública é uma questão nacional, né, e que salta aos olhos por causa, né, vamos dizer, das narcoquadrilhas que estão instaladas aqui no nosso país, né? E como eu também te comentei, o modus operandi das narcoquadrilhas no Rio de Janeiro é porque lá elas têm um enfrentamento entre elas mesmas. E isso traz reflexos para a população e para a própria polícia, né? Em São Paulo, você só tem uma narcoquadrilha que domina o mercado lá dentro, então o enfrentamento é diferente. No Rio Grande do Sul existem, né, alguns grupos, mas que não estão integrados ao restante do país, como acontece na Amazônia e no próprio Nordeste, né? Então é um tratamento, é um combate diferente esse que é realizado, né? Agora, senador, falando da reforma tributária, que está em tramitação aqui na Casa, o senhor apresentou até o momento 39 emendas, sendo uma delas de extrema importância para o seu Estado, que trata da isenção tributária para bens da construção civil, tratando-os como bens de capital. Conta para a gente sobre a importância dessa emenda e também das outras que o senhor apresentou a essa proposta da reforma. A reforma tributária, né, ela, em primeiro lugar, que tem que ficar claro para todo mundo, ela tem um objetivo bem nobre, que é melhorar o sistema que nós temos hoje, que é um sistema caótico, complicado, com um número de impostos grande, que causa dificuldade para as empresas e para o próprio cidadão de saber o que ele está pagando, quanto está pagando, como vai pagar, né? E pela também a elevada carga que nós temos, termina por causar uma evasão e uma sonegação muito grande, né? Hoje nós estaríamos trocando esse sistema por um número menor de impostos, mas ainda está com algumas, vamos dizer assim, alguns desvios, né, que vão prejudicar no futuro determinados setores da economia, né? Então, um caso específico é o da construção civil, e aí eu achei importante, né, essa nossa emenda, porque o cidadão que compra tijolo, cimento, areia, que vai construir a sua casa, que vai melhorar a casa que ele tem, ele está investindo num bem de capital dele, que é a casa dele,
né? Nós não estamos olhando nessa hora aí as grandes incorporadoras, construtoras, mas que elas também, né, ao construírem, né, um edifício de apartamento ou um edifício comercial, estão, né, oferecendo um bem de capital para aquela pessoa que adquirir ou vai residir ou vai ter o seu negócio, né, o seu estabelecimento nessa construção. Então, a gente considera importante, né, que esse tipo de material tenha uma isenção tributária, porque vai facilitar a vida do cidadão. E, senador, cada estado tem as suas peculiaridades, suas características na economia. Rio Grande do Sul, muito forte na área de serviços, indústria, agropecuária. Qual a expectativa do senhor em relação ao texto final dessa reforma tributária e os seus impactos para o seu estado? Pois é, a nossa preocupação é que a carga não ultrapasse o que nós já temos hoje, né? Hoje nós já temos uma carga aí praticamente de 1/3 do produto interno bruto de tributos, né? O IVA, né, que está sendo criado, né, a expectativa é que ele fique aí na faixa de 26,5%, máximo 27%, o que já será o maior IVA do mundo praticamente, né? Então, essa é a nossa grande preocupação dentro dessa reforma. E o que vem acontecendo? Todos os setores, né, pressionam para que todo mundo quer ficar sem pagar imposto, né? Esse seria o mundo ideal, né? Mas o governo, como é que ele se sustenta? O governo se sustenta por meio dos impostos, né, em todos os seus níveis, né? Então, o impacto que nós pretendemos que seja causado pela reforma é a simplificação do pagamento dos tributos, a neutralidade, ou seja, aquilo que foi pago lá atrás não incida sobre o que eu estou pagando agora, né? Então, a acumulação de créditos ao longo da cadeia, né? E, principalmente, né, que haja uma agilidade na transferência do recurso arrecadado para, seja o caixa do governo central, do governo estadual e do governo municipal. E falando em agilidade, qual a agilidade que o senhor espera e prevê na tramitação dessa proposta? O senhor acredita que até o fim desse exercício, desse ano, será votada, será aprovada? Qual que é a sua expectativa, senador? Tudo depende do relator. O relator está concluindo aí as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, as audiências públicas, né, que são praticamente um repeteco de todas que tinham sido realizadas na Comissão de Assuntos Econômicos, né, quando o senador Exalci trabalhou exaustivamente nesse assunto. Então, vamos esperar, né, que o relator, concluindo aí essas audiências públicas, ele apresente seu relatório e aí vai haver um debate, no mínimo mais 5 sessões aqui dentro do Senado, até que a gente consiga votar isso. Então, eu vejo que o tempo está correndo contra, tá? Não quero dar aqui um prognóstico, mas acho que há 50% de chance da gente conseguir votar esse ano. Senador, uma vinícola do seu estado, cidade de Bento Gonçalves, foi eleita uma das 100 melhores vinícolas pela World's Best Vineyard. E esse é apenas um dos atrativos turísticos do Rio Grande do Sul. A gente pode citar outros, como Gramado, outros locais, Canela. Como que o senhor vem atuando ao longo do seu mandato para fortalecer e investir no turismo e na consequente geração de emprego e renda que é fruto desse setor? A questão, por exemplo, você citou a questão do vinho, nós temos uma disputa grande aí, né, para que o vinho não seja taxado da forma que caia no pacote do imposto seletivo, né, o chamado imposto do pecado, né, porque isso vai encarecer o preço do nosso produto e a gente sofre uma concorrência que eu chamaria até certo ponto desleal dos nossos vizinhos aqui do Cone Sul, que também produzem um vinho de boa qualidade e que termina entrando aqui no Brasil, seja por rotas normais ou rotas, vamos dizer, de contrabando, né? E há uma concorrência com o nosso produto, né? Então, isso é uma questão séria. E em relação, né, à questão do turismo, né, o Rio Grande do Sul foi prejudicado com o fechamento do nosso aeroporto por 5 meses, agora que nós voltamos efetivamente, né, a ter um afluxo maior de turistas. Eu agora, nos últimos dias que eu tenho ido ao estado, né, já encontro aquele grande número de turistas que estão vindo do Nordeste, de outras partes do Brasil, né, para ir aí às cidades até que você mencionou, Gramado, Canela, que a turma gosta de ir para lá para ver se sente um frio, né? Pessoa que mora em climas mais quentes.
Então, nós temos trabalhado aqui nas legislações que têm aparecido de apoio, como aconteceu com a questão do PERSE, né? E também por meio de emendas parlamentares individuais e da nossa bancada, né? Para essas regiões turísticas do Estado, né? Então, são melhoria de rodovias, né? Investimentos nos próprios municípios para que eles tenham mais condições de receber bem as pessoas que os visitam. O senhor acabou de falar dessas pessoas que visitam o seu estado, pessoas do restante do Brasil, até de fora do Brasil. Para essas pessoas que estão nos assistindo saberem, terem uma noção atualizada em relação à tragédia ocorrida no primeiro semestre. Hoje, os principais destinos turísticos já estão plenamente recuperados a ponto de receber esse público? Sim, estão recuperados plenamente, porque na realidade a região da Serra, né, foi pouco atingida, talvez mais Bento Gonçalves ali, ali não houve inundação, houve deslizamento de terra, né? Há estradas que ficaram comprometidas pelos deslizamentos, né? Mas hoje você chega a Bento, a Gramado, Canela, sem problema nenhum. E, senador, considerando a tragédia ocorrida no seu estado, consequentemente, isso afetou a qualidade de vida das pessoas e a saúde. Existe algum esforço específico para incrementar emendas no orçamento para a saúde do estado, para recuperar esses meses de baixa qualidade de vida e a questão da saúde afetada? De qualquer jeito, né, pela legislação, metade das nossas emendas se destina à saúde, né? Já é obrigatório isso. Esse ano de 2024, eu destinei 39 milhões de reais das minhas emendas para a saúde. Até mais, porque nós recebemos aí algumas emendas de comissão também, né? Eu acredito que nós chegamos aí a praticamente 50 milhões de reais para a saúde, só eu individualmente. E os outros parlamentares também seguem pelo mesmo caminho, né? E a gente tem feito um esforço, né, na recomposição ali dos nossos hospitais, na melhoria das instalações, né? E também, obviamente, né, na questão de equipamentos que têm que ser adquiridos, né? Existem emendas solicitadas à bancada, né, que são emendas mais robustas, né, exatamente que se destinam a essas compras de equipamentos, que os equipamentos de saúde são equipamentos caros. E com certeza essa questão também recebe um suporte, um apoio com a questão do relatório da Comissão Especial Externa Temporária, que vai incluir prevenção, né, e não só o combate depois de ocorrida já a tragédia. Isso afeta também o orçamento de saúde, educação. Como o senhor falou, os hospitais são afetados, os equipamentos caros. Sim. Nós tivemos hospitais que foram para baixo d'água, né? Perderam praticamente tudo que tinham, né? E estão sendo reconstruídos. Então, isso é um trabalho que a bancada como um todo tem que estar junta, né? De modo que, como é o caso lá do pronto-socorro de Canoas, que ele foi para baixo d'água. Senador Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Olha, Sérgio, eu agradeço aí, né, a oportunidade que a gente teve aqui de dialogar sobre esses temas e abordando, né, essas consequências disso tudo para o meu Rio Grande do Sul. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Obrigado.